Fala, meu bruxo. Bem-vindo à segunda aula da nossa série Construindo este Dashboard Financeiro. E durante esta aula nós iremos construir todos esses visuais de cartões que vocês estão vendo aqui, juntamente com esse filtro e, obviamente, todas as medidas DAX que têm relação com nossos visuais aqui, que são todas essas daqui, beleza? Então prestem muita atenção nessa aula aqui porque ela é bem importante. Vou minimizar esse cara aqui e vamos voltar aqui para o nosso dashboard em branco. E a primeira coisa que eu vou fazer, tá, é importar a tela de fundo, que é muito fácil de fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou minimizar esse compilar, vou abrir aqui, ó, o formato, ó, tela de fundo, beleza? Procurar. Você vai procurar dentro daquela pasta que vocês baixaram, tá? Que é este arquivo aqui, ó, financeiro. Só clicar em cima, clicar em abrir. Agora você vai fazer o seguinte, ó. A transparência normalmente vem aqui em 100%, você só vai tirar ela e quando ficar neste tipo de zoom aqui é tranquilo, tá? Só vem aqui, ó, em ajuste da imagem, clica aqui, ó, e escolhe essa opção aqui, alongar, beleza? E ele já vai ficar certinho. Repetindo uma coisa que eu sempre comento, eu tô fazendo a tela de fundo primeiro para vocês, para ficar mais fácil de vocês se localizarem, porque isso aqui é uma aula, tá? Na vida real, isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer. Vai criar todas as medidas DAX, todos os visuais, mais ou menos, encaixar aqui na tela em branco mesmo, e depois você vai lá, cria o seu background, né, que é a tela de fundo, utilizando um Canvas, por exemplo, que eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para vocês saberem como que faz, e depois você coloca aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pela nossa medida DAX de receita. Mas antes, uma coisa importantíssima para vocês fazerem, tá? É criar uma tabela em branco, tá? Para vocês colocarem suas medidas dentro para ficar uma organização melhor. E é muito fácil de se fazer isso, ó. Você vem aqui, ó, em página inicial, iniciar dados. Aqui você vai criar uma tabela em branco, tá? Aí você pode dar um nome para ela aqui, que normalmente eu coloco como medidas. Medidas, vou apertar em carregar. Beleza? Ela vai ser criada aqui do lado direito e agora você vai poder colocar as medidas dentro, ao invés de ficar colocando medidas dentro das suas tabelas normais, senão vai ficar muito poluído aqui, misturado medida com coluna, tá? Eu particularmente não gosto, beleza? E para vocês entenderem, tá? A nossa primeira medida DAX vai ser essa de receita. Então eu vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela, mostrar a nossa tabela para vocês de receita. E neste caso, tá, eu quero minha receita total, então é muito fácil. Basicamente, eu vou pegar esta coluna aqui, ó, e vou somar todos os valores que estão aqui dentro, beleza? E eu vou chegar no meu valor ali da receita total, ó. Vou voltar aqui, exibição de relatório, ó, em medidas agora na minha tabela nova, né? Botão direito, nova medida, e aqui eu vou chamar ela de receita. Receita igual. Isso aqui é uma medida DAX muito fácil, tá? Ó, só colocar sum, que é a função soma, tab. Aqui você vai ter que chamar a sua tabela de receita, então é F, receita, valor, que é a nossa coluna ali que eu mostrei para vocês, ó, ok? Faz assim, ó, fecha o parênteses e dá um enter e pronto, ó. Se eu pegar aqui com o botão esquerdo e arrastar, ó, ela vai criar um cartão automaticamente, ok? E a gente já pode fazer uma coisa, eu vou formatar esse cartão já para encaixar ele aqui, depois eu copio e colo aqui no demais já formatado para facilitar a nossa vida. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em formato, beleza? Ó, tamanho e estilo para tirar a tela de fundo. Vem aqui, ó, tela de fundo, tira fora, minimiza, ó, rótulo de categoria, que é esse valor que fica aqui embaixo, ó. Beleza? Ó, tirei fora também. Agora vem aqui no valor do balão e também vou vir aqui, ó, que tá escuro, né? Vou deixar em branco. Beleza? Em unidades, eu gosto normalmente de deixar como um número inteiro, assim, ó, marcado como nenhum para aparecer um número inteiro aqui sem esse mil na frente. Tá, ó, são nenhum. Obviamente que valores muito grandes, tá? Às vezes não encaixa, é melhor deixar daquele jeito mesmo. E também eu vou vir aqui, ó, em casas decimais, que está com 0,63 centavos ali, mas a gente está trabalhando na casa de milhares, então não faz sentido deixar os centavos, né? Vim aqui, ó, opa, aqui não, né? Aqui em alto e colocar zero. Ó, já saiu. Agora é só encaixar este valor aqui dentro, ó. Mais ou menos no olho, tá? Você vai tentando encaixar aí onde que fica bom. Beleza? Mais ou menos aqui, ó. Eu puxo um pouquinho essa borda da direita, só por toque mesmo, vamos dizer assim, tá? Para esse R ficar tentando alinhar ele com o R de cima lá, mais ou menos. Ó. Não tá bem alinhado, mas assim já tá bom, né? Subir um pouquinho aqui só. Beleza, né? Então, ó, primeiro a gente já criou. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em cima desse, só clica com o botão esquerdo, ó. Ctrl C, Ctrl V para copiar. E você vai colando nos demais a partir de agora, ó. Tá vendo? Ó? Ctrl C, Ctrl V. Beleza, vamos fazer assim. E Ctrl C, Ctrl V.
Só para a gente ganhar tempo, para a gente não precisar ficar fazendo a formatação completa, tudo de novo, tá? Que dá um pouquinho de trabalho. Caso você queira mexer ali com o teclado, também é mais fácil, tá? Você coloca ali e aperta o direcional do teclado para direita ou para esquerda, ó. Você consegue ter um pouco mais de precisão, beleza? Agora nesses outros aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar em cima dele, eu vou abrir aqui, ó, compilar, ó. Vou ocultar esse formato já, para facilitar a visualização de vocês, ó. E vou tirar a receita, ó, clicar aqui em despesa, eu vou tirar a receita, né? E também aqui a receita, porque a gente vai adicionar outros valores de funções DAX que a gente vai construir a partir de agora, beleza? Depois a gente vai para a parte do ano anterior ali, que a gente vai ficar mais um pouquinho para o final. Então vamos lá. Agora vamos para a parte de custos. Mesma coisa, ó, medidas, botão direito, nova medida, mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui antes de fazer a medida DAX. Vou vir aqui, ó, nas nossas tabelas, nossa tabela de gastos, beleza? Aqui dentro, o que que acontece? Nós temos aqui todos os valores e temos as contas referente aos valores, certo? E lá naquela tabela nossa referente a plano de contas, tá vendo que eu tenho despesas e custos? Então eu preciso separar os custos das despesas. E já para adiantar para vocês, tá? Pra vocês saberem o que é a diferença de despesa e custo. Normalmente, despesas é aquele valor que eu preciso para manter uma empresa, independente se ela está funcionando ou não. Ou seja, aluguel, folha de pagamento, utilidades, marketing, tá? Eu poderia até colocar em custo dependendo de como você visualiza o marketing, beleza? Despesas administrativas e por aí vai. E custos é aquilo que você adquire na sua empresa para fazer ela gerar algum dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho vendo produtos, né, no mercado, eu preciso dos produtos para vender. Então aí que entra o custo, tá? Alguns insumos, é um software ali que você precisa comprar porque você tem uma consultoria, por exemplo, aí já entra em custos. Então, basicamente, bem rapidamente, tá? A diferença é essa, tá? Já para vocês saberem. Mas o que que eu vou fazer? Como eu preciso dividir lá em custos e despesas, eu vou dividir por aqui, ó, pelo ID. Então eu sei aqui que minhas despesas de lançamento estão nesses IDs aqui, de 3 e custos, eu sei que está nessa despesa, nesses ID de 2. Mas existe uma forma mais fácil de fazer isso. Eu separo diretamente pelo lançamento aqui, ó. Então eu vou fazer uma função DAX com a Calculate, eu coloco lá custo, ele vai procurar esse custo, e despesa, ele vai procurar a coluna despesa em outra tabela. Então por isso que é extremamente importante vocês fazerem essa ligação aqui. Se essa ligação tiver feita errada, a hora que eu estiver construindo essa função DAX que eu vou mostrar para vocês, ela não vai funcionar, tá? Então tem que estar ligado certinho aqui para ele conseguir comunicar ali ID com ID. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá. Vou voltar em medidas, botão direito, nova medida e vou chamar aqui de custos. Custos igual. Vou dar um Shift Enter para descer para ali embaixo e vou dar um Tab. Beleza? Só para vir para cá para fazer uma indentação legal aqui, ó. Calculate, que é essa nossa função que a gente vai utilizar. E para quem não sabe, tá? Basicamente, ela vai pedir uma expressão para você, que nada mais é do que um cálculo, ou caso você já tenha feito um cálculo, que é a nossa função DAX, você pode utilizar ele aqui dentro. E também um filtro, né, que a gente vai aplicar aqui para separar alguma coisa ali. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, calculate, vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo novamente. E agora, como eu já não tenho uma função DAX específica para isso, eu vou utilizar um cálculo aqui dentro, tá? Que basicamente é uma sum para mim somar, ok? Aquela coluna de valores lá da minha tabela de gastos, tá? Então, ó, F gastos e valor, que é esse cara aqui, ó. Vou dar um tab. Agora eu vou fechar o parênteses e vou colocar uma vírgula para ir para a parte de filtro. Ó, vírgula e agora um Shift Enter para descer para a linha de baixo e eu vou adicionar um filtro. Como eu falei para vocês, o que que eu quero fazer? Eu quero ir lá na minha tabela lançamento, e a modelagem já está ligada, né? E pegar só os valores referentes a custo. Tranquilo? Então vamos lá, ó. De plano de contas, que é este cara aqui, ó, lançamento. Vou dar um espacinho aqui, ó, igual. Ó, vou abrir aspas e vou colocar custo, porque eu quero que ele filtre por custo. Beleza? Extremamente importante, tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui custos com um S, não funciona. Tem que estar exatamente escrito do formato que está lá. Beleza? Ó, custo. Vou dar um Shift Enter para ir para a linha de baixo. E vou dar um backspace, tá? Que é aquela tecla que fica em cima do Enter ali, só para fazer esse cara vir para a linha de cá para ficar uma indentação certinha. Ó, beleza? Então vou deixar assim. E vou dar um Enter. Nossa medida vai ser criada aqui, ó. Tá vendo? Ó, custos. Ó,
Tá aqui, ó, eu simplesmente posso vir aqui, pegar ela e arrastar com o botão esquerdo, tá em medidas e soltar aqui dentro de custos, ó. Que já vai estar formatado corretamente, ó, não preciso fazer mais nada. Vamos para despesas agora. Só que despesa é exatamente a mesma coisa, então eu não preciso fazer a medida inteira, eu vou simplesmente copiar esse custo aqui, ó, clica aqui em cima dela, copia, ó, faz assim, ó, segura aí com o botão esquerdo do mouse e arrasta até lá em cima, dá um Ctrl C, vem aqui, ó, em medidas, botão direito, nova medida, Ctrl V, beleza? Só troca o nome aqui, ó, vamos lá, despesas, e aqui você vai trocar para despesa, só isso, ó, despesa. Beleza? Então você não precisa fazer tudo de novo. Tem muitas medidas que você consegue fazer isso aqui no Power BI, ó. Vou dar um enter. Ó, foi criado ali, ó, despesas. Vou pegar ela e vou soltar aqui, ó. Tranquilo? E agora o que que eu vou fazer? Para fazer o lucro, muito fácil também, tá? Basicamente é uma subtração, mas eu preciso do meu valor de saída, ou seja, tudo que saiu da empresa. E tudo que saiu basicamente é o custos e mais a despesa. Então é só fazer uma soma entre esses dois valores aqui. Também não tem segredo nenhum, ó. Medidas, botão direito, nova medida. Vou colocar como saída igual. Poderia colocar acento, não poderia, tá? Vou até deixar sem acento. Costume, tá? É quando a gente está fazendo as funções DAX, eu acabo deixando tudo sem acento mesmo. Ó, vou colocar lá, é custos, que é a nossa medida DAX que já está pronto, né? Mais despesa, beleza? Então, caso você não tivesse feito ela, você teria que colocar as funções DAX que eu fiz separadamente, ela escrever ela inteira aqui dentro para ela fazer essa soma, tá bom? Ó, então, saída já tem tudo aqui. Ó, dei um Enter. Vou pegar ela aqui e vou soltar só para mostrar para vocês, ó. Basicamente a soma desses dois aqui. Mas essa aqui eu não vou utilizar por enquanto, tá bom? Vou excluir ela daqui, ó. E vamos para a próxima, que é o nosso lucro. Vou clicar aqui em cima, ó. Nova medida, lucro, beleza? Igual a receita, ou seja, tudo que entrou de valor na empresa. Então, é esse primeiro cara aqui que a gente fez lá no começo desta série, né? E também menos a saída, ok? Ou seja, tudo que entrou menos tudo que saiu, a gente vai ter o nosso lucro financeiro. Cliquei aqui, beleza. Vou dar um Enter. E já foi criado aqui, ó, lucro. Eu vou soltar aqui também. Então, se você pegar esse valor aqui, subtrair esses 38 mil e os 490 ali, arredondando, né? A gente vai chegar nesse 85 mil. Então, é só isso, tá? Agora, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer esse cara do ano anterior, que é esse valor que está aqui embaixo, mas como os outros são exatamente iguais, basicamente eu vou fazer um copia e cola e trocar alguns valores também. Então, vai ser muito rápido, tá bom? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, em medidas, nova medida. Vou chamar ela de receita LY. O que que esse LY, tá? É o last year, que é um termo que a gente acaba utilizando aqui do inglês, tá? Para falar que é o ano anterior. Você pode escrever aqui também receita ano anterior, não tem problema nenhum, tá? Igual. E vamos lá. Calculate novamente. Função mais utilizada aqui no Power BI. Ó, calculate. Vou dar um tab. Só para deixar igual às outras, tá? Vou vir aqui antes da calculate, ó, Shift Enter só para deixar para a linha de baixo e tab novamente. Beleza? Agora, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um tab para descer para a linha de baixo e eu vou colocar o que que eu quero fazer o ano anterior, tá? Então, nesse caso aqui é receita. Então, você vai pegar lá a sua medida que você criou, receita, beleza? Vírgula, ó, Shift Enter. E agora a gente vai utilizar uma função que ela vai pegar este valor e puxar o do ano anterior, que é essa aqui, ó, same period last year. Como o próprio nome já diz, né? Mesmo período do ano anterior. Beleza? Ó, fiz assim. Agora a gente vai precisar de uma data. Então, aqui é importantíssimo, tá? Aquela tabela calendário que nós criamos e a ligação lá na parte da modelagem. Você vai colocar aquela coluna de data. Então, ó, de calendário, data. Ok? Toma cuidado para não colocar uma coluna de data de outra tabela ali que não vai funcionar. Então, fique esperto com isso. Ó, fechei aqui, os parênteses, Shift Enter para a linha de baixo, calculate aqui, ó, vou dar um backspace e fechei também, ó. Pronto, só isso, tá? Vou dar um Enter, ela já foi criada aqui, ó, do lado direito. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar uma dessas aqui, pode ser essa mesmo, ó, Ctrl C, Ctrl V, aqui, ó. Eu vou tirar este valor daqui de dentro, beleza?
e vou pegar ali o nosso receita LY, tá? Last year, e soltar aqui dentro. Vai ser um outro valor, ok? E o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou diminuir o texto só para encaixar aqui nessa porção aqui que vocês estão vendo, ó. Eu vou vir aqui, ó, em formato, vou tirar esse compilar aqui, tá? Valor do balão. Aqui eu vou reduzir para 10, mais ou menos, que vai dar certo. Reduzir para 10, beleza? Então, vou ajustar aqui mais ou menos o tamanho, que vai ficar assim, ó, assim. Está bom? Aí você vai encaixar ali. Pode usar o direcional ali do teclado, que fica mais fácil quando a gente está trabalhando com cara que são pequenos assim, ó. E você vai tentar mais ou menos alinhar na posição que você quer, ok? Acho que assim já tá bom para mim, ó. Vou deixar nessa posição. E eu gosto de criar mais ou menos uma divisória de parâmetro aqui, ó. Então, basicamente, eu vou encostar aqui no final da nossa medida só para copiar e colar nas demais. Ok? A primeira já está pronta, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, tá alinhado ali pelos pontilhados vermelhos, tá vendo, ó? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa aqui, ó. Puxar aqui pro lateral. Beleza? E Ctrl C, Ctrl V pro último. Mesma coisa. Tá bom, ó. Beleza? Agora eu vou tirar igual eu tinha feito anteriormente ali, ó. Deixa eu minimizar o formato, compilar novamente. Tirei esse daqui, tirei este daqui e tirei este daqui. E agora, basicamente, a gente vai ter que replicar o valor do ano anterior, só que para custos, despesas e lucro. E é muito fácil, só copiar e colar de novo, ó. Então, ó, Ctrl C, beleza? Medidas, nova medida, Ctrl V. Então vamos trocar o nome aqui, ó, para custos. Sim, last year, e aqui você vai trocar de receita para custo. E agora eu estou analisando nossos custos, né? Custos, pronto, ó. Dá um enter, tá criado, ó. Criei em 10 segundos. Só copiar e colar, tá? Pra você não perder tempo aí. Ó, pega ela, do jeito que tinha, que tá aqui, e arrasta e solta aqui dentro agora do custos, ó. Beleza? Mesma coisa para despesas. Vamos lá de novo, ó. Vou copiar agora aqui de novo. Ctrl C. Nova medida aqui, botão direito, nova medida, Ctrl V. Agora são despesas, né? Ó, despesas. Aqui troca, nunca esqueça de trocar, tá? Senão você vai analisar uma coisa errada. Toma muito cuidado se vocês estão copiando, quando tem que estar trocando informação, para você não trocar errado, que eu já fiz isso aqui, e depois eu estava analisando um valor errado numa outra posição lá e me deu dor de cabeça. Ok, ó. Enter. Despesas. Soltei aqui dentro. E por último, o lucro. Mesma coisa. Vamos pegar aqui, receita, tanto faz, né? Copia de novo. E medidas, botão direito, nova medida. Lucro, last year, lucro. E aqui também é a mesma coisa, ó. Receita você vai trocar por lucro. Beleza? Enter. Foi criado aqui do lado direito. Ó, e vou soltar aqui dentro. E uma medida que eu não vou utilizar ela agora, mas vai ser importante quando eu estiver construindo a minha tabela, que é este cara aqui, ó, que é o lucro percentual, eu já vou deixar ela criada para vocês, porque depois vocês já vão utilizar direto, não precisa ficar fazendo nenhuma função DAX, tá bom? Então eu vou criar ela aqui muito fácil também, ó, em medidas, nova medida, beleza? Vou chamar de lucro percentual. Fazer assim, ok? Ó, igual. Agora a gente vai utilizar a função divide, tá? Para dividir. Sim, ok? E aqui dentro eu vou colocar o numerador e o denominador, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo da divisão. Para a gente calcular o percentual de lucro é em relação à receita, ou seja, o tanto que entrou. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, no numerador a gente vai colocar a nossa medida lucro, tá? Lucro não o last year, tá? O lucro normal, que é o atual, beleza? Vírgula, e vamos colocar o denominador, que é a receita também a atual, tá? Não o last year ali em cima. Ok? Ó, assim e pronto. Só isso, tá? Vou dar um enter, mostrando para vocês aqui, ó, vou pegar ela, vou soltar aqui, ó. Ela já está no formato, só que não está ainda no formato de percentual, e é muito fácil de resolver.
Só você clicar aqui em cima da sua medida DAX e vem aqui, ó, e clica nesse percentual, ó. E pronto, já virou percentual e caso você queira ajustar aqui as casas decimais, também você pode. Vou deixar em 2 mesmo, depois talvez eu altere lá quando estiver fazendo a nossa tabela. E por último, para finalizar essa primeira parte aqui, eu vou vir aqui em ano, tá, e vou criar o nosso, visual, o filtro. E é muito fácil também, ó, você vai vir aqui, ó, em página inicial e clicar nessa opção aqui, ó, ok? Ou você pode abrir aqui também e procurar ele por aqui, que está aqui. Então segmentação de dados, tanto faz, beleza? Vem aqui. E o que que eu quero? Como eu quero somente o ano, e é por isso que eu criei aquela coluna de ano lá da nossa tabela calendário, eu vou pegar essa coluna de ano e vou soltar aqui dentro agora. Caso você queira soltar mês, outras coisas ali, você pode fazer tranquilo, tá? Neste caso, eu vou pegar só o ano. Ó. Soltei aqui, ó, já apareceu o ano. Ó. Você pode ver que já vai funcionar. Então, se eu minimizar aqui, já vai funcionar. Eu só não quero que fique neste formato de visual aqui, porque eu não gostei muito. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, ó, clica em cima do ano, vem num formato, beleza? Eu vou fazer a primeira coisa é tirar a tela de fundo, ó. Então, tamanho e estilo, tirei a tela de fundo fora. Cabeçalho aqui, que é esse ano aqui em cima, eu vou tirar fora também, que não me interessa. Configuração aqui da segmentação, ó, você pode escolher os estilos, eu vou deixar como bloco. É esse aqui que eu gosto de utilizar nesses casos, mas tem menor, suspenso e por aí vai, tá? Que vira uma janelinha. Aí você escolhe do jeito que você achar melhor. Vou deixar assim como bloco. Já vou dar uma formatada ali na questão visual, tá? Caso seja necessário, mas primeiro eu vou ajustar a dimensão dele aqui, ó, e fazer ele encaixar aqui certinho. Mais ou menos nessa posição, vou puxar um pouquinho para frente, aqui para trás também. E basicamente eu acho que já está centralizado, né? Mais um pouquinho para baixo e já está com o valor certo. Então agora eu consigo fazer o filtro corretamente e caso você queira também, você pode trocar a cor desses botões ali, né? Só mexendo aqui na parte de valor, que já está cinza aqui no caso, eu vou deixar porque para dar contraste com o botão, né? Mas tem a tela de fundo e outras coisas mais aqui que você pode mexer, mas eu vou deixar assim mesmo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostaram dessa aula, curte esse vídeo, se inscreve no canal aí. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Então é isso aí, valeu, fui!